Bom dia a todos. Então, sou Marcelo Pacheco, para quem não conhece, CEO da IntegraSul. Hoje estamos aí em mais um Papo Seguro com o Pedro Costa, que é SE da Trend Micro, a Elisângela Antunes, que é gerente de canais da Trend, para falar um pouco sobre um dos lançamentos da Trend Micro, que é o Agente XCIEM, mas num contexto geral sobre a ideia do Next Generation SOC, né? Acho que a ideia do nossa hoje aí é falar um pouco sobre diferenciais do SOC tradicional para o Next Generation SOC e onde que essa tecnologia de CIEM que a Trend Micro lançou vai poder estar auxiliando as empresas nesse sentido. Nós já utilizamos nos nossos serviços aí essa tecnologia. Então, também, posteriormente, se vocês quiserem estar falando mais sobre a tecnologia da Trend Micro, nós estaremos disponíveis aí, tanto nossa equipe técnica como comercial, para poder estar falando com vocês sobre esse assunto, tá? Mas hoje a palavra está com o Pedro, que vai falar, e no final nós vamos ter uma sessão de perguntas também, que se vocês tiverem qualquer dúvidas, fiquem bem à vontade de perguntar. A ideia realmente aqui é fazer um bate-papo sobre essa tecnologia aí tão importante. Então, Pedro, bem-vindo. E passo a palavra aí para você. No final, nós voltamos aí com os questionamentos, perguntas e dúvidas aí do pessoal. Beleza, obrigado, Pacheco. Elis, quer se apresentar também? Falar alguma coisa? Antes que eu Não, comece a... agradecer o Pacheco aí por essa oportunidade, né? E comentar que qualquer dúvida depois, né? Caso alguém queira aprofundar em algum dos assuntos que o Pedro vai comentar aqui, que pode procurar a equipe do Pacheco, que vai ser uma honra poder auxiliar todos aí. Obrigada, Pacheco. Bom, bom dia, pessoal. Prazer. Eu sou o Pedro da Trend, né? Estou na Trend já há uns 3 anos. Hoje a ideia é realmente falar não somente de Next Generation 100, tá? De Agente Q100, que é a tecnologia que a Trend lançou recentemente, mas em qual contexto de mercado isso foi lançado, em quais desafios que a gente identifica de corporações que hoje, cara, trabalham com software tradicional e a gente conversando com o pessoal que trabalha com software tradicional, né, vê que existem muitos desafios, né? Então eu vou aprofundar um pouco mais nesses temas para frente, tá? Para quem não sabe algumas coisas sobre a Trend, tá? Então aqui é só um slide para mostrar nossa parceria com a NVIDIA, que está ali no cantinho, tá? Mas, bom, acho que todo mundo já percebeu que IA está mudando bastante o cenário de cyber, né? Tanto para gente que se preocupa com proteger aplicações de IA ou dentro de casa ou sendo utilizado pelos usuários, tanto para nós fabricantes e consultorias que aplicam sistemas de IA também para melhorar processo de detecção e resposta, tá? Para melhorar o que hoje a gente faria tradicionalmente, né? A gente está fazendo bastante coisa a mais com AI, né? Mas também AI não é uma parada nova para a Trend, tá, pessoal? Então, assim, a Trend passou a usar machine learning em tecnologias de cibersegurança já em 2005, então já começou com e-mail lá atrás, e desde sempre, cara, a gente já tinha bastante modelo de machine learning e tal, e de IA ali por trás de vários motores dentro da plataforma, então IA não é uma novidade para a Trend, tá? Aqui tem uma breve linha do tempo que fala um pouco sobre isso, tá? Sobre algumas inovações que a gente tem por vias de AI ali, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. E aí, falando um pouco sobre a pesquisa Trend também, como curiosidades, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de comentar nessa parte de pesquisa Trend é a pesquisa brasileira que a gente tem. Então, a gente tem bastante pesquisador olhando para o Brasil, tá? Olhando, cara, ataques daqui, tipos de fraude que acontecem aqui no Brasil, né? Um pesquisador americano não vai fazer ideia do que é um Pix, né? Mas quando a gente tem pesquisa brasileira, de fato, a gente consegue olhar muito mais próximo disso, né? Treinar motores de AI com português brasileiro, coisa que a gente faz bastante também, tá? Que é extremamente relevante para ter uma interface com analistas, interface com usuários que vão utilizar IAs conversativos ali na plataforma, que possam falar um português brasileiro claro, né, com mais clareza e tanto conhecimento quanto os termos em inglês que vão alimentar esse modelo. Um tópico que eu costumo entrar quando vou falar sobre esse tema, parceria da Trend com a Interpol também, tá? Caso o pessoal não soubesse. A Trend tem parceria com a Interpol já há uns 15 anos, a gente faz bastante operação em conjunto. Recentemente a gente teve uma, no continente africano, a gente derrubou uma rede de APT ali, que prendeu bastante gente. E também, recentemente, ali no começo do ano, quando o Lockbit caiu, foi também uma parceria da Trend com a Interpol, da qual a gente conseguiu derrubar a Lockbit, tá? Então,
mais uma fonte de onde vem nossos dados, né? A gente troca bastante Intel com o Interpol, é bidirecional, né? A gente envia bastante coisa para eles, eles enviam bastante coisa para a gente. E a Trend tem pesquisa há 35 anos, né, pessoal? Então, assim, por que eu estou entrando em toda essa alçada? Eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas outro ponto que talvez alguém aí não saiba, a Trend tem esse market share de descoberta de vulnerabilidade zero day no mercado, tá? Então vocês veem que tem outros centros de pesquisa ali à esquerda, né? E 73% das vulnerabilidades que foram descobertas por centros de pesquisa, né, no ano passado, de 2024, vieram do centro de pesquisa da Trend Zero Day Initiative, tá? Então, mais um pedaço de threat intel de inteligência de ameaça, inteligência de dados de cyber que a gente tem ali. E por que eu comento um pouco sobre isso, né? Porque isso é extremamente relevante para treinar esses modelos de IA, tá? Hoje todo mundo vai falar, cara, tem IA para isso, tem IA para aquilo, tal. Todo mundo pode, sei lá, colocar qualquer modelo pré-treinado ali da open source, né, open weights, para fazer alguma tarefa, analisar dados. Mas no final das contas, né, os dados dos quais você utiliza para treinar esses modelos de IA é extremamente relevante, tá? E a Trend foi, inclusive, pioneira também, é um fato assim que o nosso marketing não colocou tanto, mas a gente pioneirizou um modelo de cyber, um modelo de IA treinado em cibersegurança, tá? Especificamente para essa tarefa. Então, enquanto muitas outras IAs, a maioria das IAs usadas para cyber aí, são IAs open weights, né? IA open source que o pessoal encontra no mercado, né? Llama, DeepSeek e tal. Você pode achar na internet, baixar e alimentar com seus dados ali para fazer um RAG. A gente realmente treinou um modelo com os dados de cyber da Trend, tá? Então, por isso que eu passei por toda essa parte de threat intel da Trend, porque são os dados que a gente utiliza para treinar uma IA que seja realmente expert em cibersegurança e saiba tratar desses dados, saiba ser um advisor na interface com o analista, né, na conversa com o analista, saiba, cara, identificar melhor ameaças, identificar melhor ataques e dar insights mais valiosos para analistas durante a conversa, né? Além disso, também, lógico, no back-end, né, IA não é só conversacional, né, pessoal? Então, assim, todos os dados que a gente alimenta ali para a plataforma da Trend, ou Vision One, eles passam por essa IA. Então, a gente tem ali por trás várias fontes de dados que alimentam a plataforma, alimentam o Vision One, né? Só que com várias fontes de dados diferentes, cara, elas inicialmente não vão se conversar imediatamente, né? Então a gente joga isso para um data lake único, onde, cara, essas informações realmente vão ser correlacionadas por esse modelo, que é o Cybertron, tá? Que é expert em cibersegurança, que consegue entender, cara, o contexto de uma infraestrutura de uma forma mais holística, né? Consegue analisar esse ambiente como um todo, analisar a correlação, cara, qual é a relação dessa identidade com aquela máquina, com aquele ativo, tal? O que que essa rede tem a ver com aquela rede, né? Então, analisar como um todo, assim, realmente poder ver de cima o ambiente, essa correlação, né, passa pelos neurônios ali do Cybertron, que é uma IA feita para isso, tá? Então, esse é todo o contexto, tá? Então, só para iniciar a conversa, tudo que acontece na plataforma central da Trend, para quem não conhece, é o Vision One aqui, tá? Uma plataforma unificada de cibersegurança, onde a gente tem todos os produtos da Trend aqui, tá? Então, tem endpoint, cloud security, network, email security e tal. Então, tudo é numa console única, um data lake único, e todos esses dados de diversas fontes, eles são correlacionados e são pensados por esse cérebro de IA que a gente tem ali, assim como a parte de Security Operations, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, e esse do topo, que é o principal foco da Trend hoje também, a parte de segurança proativa, tá? Que eu não vou comentar sobre a parte de segurança proativa, porque se eu começar a falar disso em conjunto com conversar sobre SOC, operações de segurança reativas, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Então, hoje eu vou dar o foco realmente na parte de operações de segurança, reação de fato, tá? E aí, de novo, eu vou falar muito reativo, talvez por vício de linguagem, mas reativo não é ruim, tá, pessoal? O reativo no cyber sempre vai ser necessário, sempre foi necessário, sempre vai existir, não existe bala de prata. Por mais que você seja proativo quanto você decidir, alguma coisa sempre vai acabar passando, tá? Essa é a realidade do nosso mercado. Então, assim, hoje a importância da operação de segurança, né, da reatividade, como tornar isso um pouco mais eficiente, tá? Esse vai ser o nosso tópico. Então, conversando um pouco sobre o SOC tradicional, semana passada, semana do Mindsec, não sei quem que teve a oportunidade de estar no evento, né, estar no Mindsec, mas foi uma semana muito produtiva para ter mais desses insights sobre SOC tradicional no mercado, né? Então, eu conversei com vários órgãos governamentais e corporações de diversos segmentos de mercado
sobre as necessidades de cyber deles, né? Sobre o que eles estão buscando no mercado. Ouvi bastante pessoal falando que, cara, tem muita conversa sobre SOC no mercado, todo mundo oferta SOC, 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 todo mundo fala de SOC, todo mundo quer contratar um SOC. E muitas das vezes o pessoal nem sabe o que que é realmente SOC, né? O pessoal, várias corporações, assim, tem somente ouvir, cara, o SOC vai ser minha bala de prata. Eu vou contratar o SOC para falar, pô, meu SOC vai pegar, porque tem um bode expiatório às vezes, né? Então, tem bastante corporação que age dessa forma, não tem um entendimento profundo do que o SOC vai fazer e nem como funciona ele, nem se ele realmente é a opção mais eficaz ali para as operações de cyber, tá? E eu comento isso de uma forma muito negativa do SOC tradicional, porque realmente, conversando com várias corporações e vários parceiros da Trend, tá? Então, eu sou engenheiro de parceiros aqui, né? Responsável por todos os parceiros, inclusive a IntegraSul. E eu, conversando também com essas corporações consultorias que provêm serviço de SOC, a gente vê também os desafios que é prover um SOC tradicional, né? Cara, você, como cliente, tem que contratar um SOC que vai estar embutida a licença do CIEM. Às vezes você não sabe nem se você deveria plugar tudo do teu ambiente ou se você deveria plugar só aquilo e isso, né? Os custos de CIEM vão é, e viram estratosféricos, né? E isso, assim, com muitos dados que muitas vezes não vão nem agregar muito para a operação do SOC, honestamente, tá? Então, log genérico de aplicação, de ativos de infraestrutura, muitas vezes são virtualmente inúteis, tá? Para operações de segurança e para detecção e para resposta, assim, tá? Sim, pode ser que vários dos logs que venham a partir desses pontos de infraestrutura e tal, eles possam ser muito bem encaixados em algum módulo de detecção para representar alguma técnica de algum atacante, mas por muitas vezes a maioria deles não vai passar por nenhum disso, né? A gente meio que joga tudo ali sem realmente ter noção, tá? Então, esse é o primeiro desafio, né? Os custos já estratosféricos de SOC, de SIEM, é a principal reclamação que eu escuto do mercado, honestamente. Mas também, para consultorias e para clientes, cara, criar os casos de uso, entender muito bem o ambiente, entender muito bem do SIEM, e muito bem como traduzir threat intel e ameaças recentes, ameaças emergentes, né? TTPs que a gente identifica ali a partir de relatórios de atacantes, para casos de uso para CIEM, também é extremamente difícil, porque você tem que encaixar logs que não foram feitos para segurança, em casos de uso que a gente está inventando ali a partir de um relatório, de uma ameaça emergente, de um APT, de TTPs e tal, para identificar algum padrão de ameaça, né? Então, também, assim, requer de muita expertise, engenheiro de detecção, threat intel muito bom, um cara para realmente ficar analisando essas ameaças emergentes, né? E alguém que conheça muito bem do ambiente, né? E aí, para cada um dos ambientes, cara, isso já é um desafio completamente diferente, né? Você imagina, cara, quando você tem um SOC tradicional, a IntegraSul, que era provedora do SOC tradicional, né? Teria que, para cada uma das corporações das quais ela provê um SOC, entender muito bem, cara, o que que é o ambiente, quais os logs que importam para isso e tal, e criar casos de uso muito específicos para cada um desses casos, né? Então, também aumenta muito o custo, porque o hora-homem acaba ficando muito grande, né, pessoal? Então, assim, o CIEM tradicional, ele realmente sempre teve esses desafios, né? E até por isso o mercado começou já há alguns anos ir na direção do XDR, né? Não substituindo completamente o CIEM, porque a abrangência, né, de tecnologias que o CIEM consegue trazer para debaixo do guarda-chuva dele sempre será essencial, mas assim, a autonomia de um XDR, né, como tecnologia, uma tecnologia autônoma, que você não precisa ficar fazendo tuning o tempo todo, do qual você não precisa ficar criando parse, do qual você não precisa ficar plugando log, sempre foi algo que também brilhou muitos olhos no mercado, né, e muitas pessoas migraram muita coisa para XDR, né? E muitas corporações também, cara, que eu conversei, falando sobre esse tema já há alguns anos, né? Pessoal explicando, cara, o que que faz o XDR e tal, e perguntando se realmente precisam de um CIEM para fazer um SOC, o pessoal fala, não, realmente o XDR às vezes me atende, né? E aí até também é outro tópico que eu vou entrar um pouco mais à frente, né? Às vezes somente o XDR pode acabar até atendendo no lugar de um CIEM ali para as operações de segurança, né? Dependendo do tamanho da organização, da maturidade de segurança, do momento ali, das necessidades para se atender, né? Mas esse é um desafio. E outro desafio já era o SOAR, porque o CIEM ele não toma ação nenhuma, né? Então, a partir disso, você tem que enviar para o SOAR começar a tomar ação em cima disso num SOC tradicional, o que também é um parto, né, rapaziada? Assim, perdão, mas o SOAR, tu tem que ficar, cara, criando playbook ali e tal, e configurar, às vezes, as APIs de vários fabricantes ali para fazer essas integrações e tal, e criar playbooks super mirabolantes também.
é, é super complicado, super complexo e tal. E isso, cara, assim, na prática, são muitas horas para configurar algo que, por muitas vezes, não, às vezes vai passar uma ameaça que não vai ter caso de uso nenhum para identificar, né? E vai acabar sendo, entre aspas, à toa, né? Então, aqui também já tem na direita alguns dos problemas do SOC tradicional, né? Muitos alertas, assim, fadiga de alertas, né? Também é uma reclamação que eu escutei bastante de várias corporações, né? Recebe alerta pra caramba do SOC, muita coisa que serve para, no final das contas, nada. É, Então, assim, o SOC tradicional tem esses problemas todos, tá? E lógico, assim, a gente nunca conseguiu se livrar completamente de CIEM, de SOC tradicional, porque, de novo, a abrangência da qual ele pega, né? Até onde ele consegue alcançar é muito maior do que um XDR consegue alcançar, né? E aí, falando um pouco sobre o XDR especificamente, tá, pessoal? Eu gosto de sempre explicar isso. E o motivo disso tem muitas corporações das quais eu converso também que me falam, cara, eu tenho um XDR. E aí eu pergunto, tá, legal, o que que você tem de XDR? E aí eu escuto, tipo assim, o cara tem a licença básica de um Kaspersky, o cara tem a licença básica de um Sophos, né? Tá com, no máximo, um EDR ali, às vezes até um EPP, e acha que está com XDR, né? Estava até conversando isso semana passada aqui com o órgão do governo também, né? Assim, acho que na maldade, às vezes, né, o vendedor quer colocar ali, não, é XDR e tal, quando é somente um EDR, na verdade, né? Então, assim, eu gosto de sempre revisar esse tema, né? Onde começa, onde para de ser EDR, começa a ser XDR, e aonde que para de ser XDR e realmente começa a ser operações de segurança, né? Até onde o XDR alcança e o que que ele não resolve. E por que que a gente não somente substituiu o CIEM nos últimos anos aqui com toda a emergência de tecnologia de XDR de vários fabricantes, né? Então, pessoal, assim, rapidamente, né? O EDR todo mundo conhece, todo mundo sabe o que ele faz, está instalado na máquina, vai coletar toda a atividade que vai rolar nesse endpoint, né? De rede, de memória, de disco, de processo, tal, processo criando processo, conexão de rede sendo aberta, tal. Tudo isso o XDR, o EDR, ele vai coletar e ele vai enviar para o Data Lake para ser analisado, né? E de novo, EDR e EPP também são coisas diferentes, tá? Então, o EDR não é o cara que vai bloquear vírus, né? Quem vai fazer isso é o EPP. Então, até se você for olhar nas análises ali do Gartner e do Forrester e tal, o quadrante mágico de GPP é uma coisa e o quadrante mágico de XDR é outra. Inclusive, não existe mais quadrante mágico de EDR, tá, pessoal? Essas próprias grandes instituições ali de consultoria e tal, elas não consideram o EDR mais uma tecnologia útil de forma independente, tá? Então, assim, tem até um relatório sobre Forrester, acho que foi eu não lembro, eu não lembro o nome dela, mas foi uma analista lá do Forrester que comentou, né, que o EDR ele não é mais uma categoria de análise do Forrester, porque somente o EDR não atende desafio de segurança algum, né? Se você tropeçar na Dark Web, aliás, nem precisa estar na Dark Web, tá? Mas se você tropeçar na internet, tu acha 30 bypass de EDR, tá? É, e aí eu já estou me adiantando, mas só para terminar aqui, bom, é mais ou menos isso aqui o que o EDR, até onde ele chega, de fato, né? Cara, tu vai ver que um processo malicioso foi criado ali, não se sabe da onde, causa raiz, cara. Sei, SVC host do Windows. Tu vai colocar o IOC, né? O SVC host, hash do SVC host na tua lista de IOC, eu espero que não, tá? Já vi acontecer bastante, felizmente, mas não. E aí tu vê, cara, sei lá, o processo malicioso começou a agir ali e tal, e tu vai ver no máximo até onde o atacante foi, para onde ele foi, a partir da interface de rede dessa máquina, né? E o para onde ela está comunicando às vezes, né? Mas, de novo, aí, assim, se você chega numa máquina que já não tem o EDR, o que é muito comum, tá, pessoal? Tem muita corporação também que acredita que tem o EDR em todas as máquinas e não tem nem em 70%. Porque acontece, tá? Bug de GPO, assim, tal, pessoal. Deployment, rollout é uma coisa complicada mesmo, tá? Ou se esse cara chega e dá bypass numa máquina que ele foi pro lado, teu EDR já não faz mais nada, tá? Eu até, para quem quiser saber mais sobre evasão de EDR, né, que é um tópico que é muito interessante, né? O porquê que o EDR ele por si só não é muito útil, é por conta disso, tá? A evasão de EDR é uma parada bem banal hoje para os atacantes, tá? Porque o mercado convergiu para todo mundo ter um EDR. Então o atacante ele vai chegar no teu ambiente, ele sabe que ele vai ter que dar bypass no EDR, senão ele não vai fazer nada. Tá, pessoal? Então, assim, quem acha que tem EDR, o EDR vai ver tudo, cara, o atacante já espera que esse seja exatamente seu pensamento e é o que ele vai atrás de dar bypass.
Então, assim, como eu estava comentando, tu tropeça na internet, tu acha 30 bypass GDR, tá? De uma infinidade de formas diferentes, né? Não, assim, não é nada muito complexo fora desse mundo, né? É por isso que a gente desenvolve tecnologias novas e trends de mercado mudam, né? Porque os atacantes eles evoluem. Então não é só coisa de PPT, né? Os atacantes estão cada vez mais evoluídos. É uma realidade, tá? Se você botar no Google agora evasão de EDR ou EDR bypass e tal, tu vai achar um monte, um monte. Então, quer um exemplo? Eu estava em casa outro dia fazendo um exploit para uma aplicação de backup, assim, tal, um buffer overflow, tá? Que retorna um shell reverso. Da minha máquina cai e tal, dispara ali para o pacote de rede, a aplicação de backup tem uma porta que fica aberta, né? Uma porta de tipo de login ali, web. Dispara um pacote tal, buffer overflow, retorna o shell reverso. Bacana. Eu caio como system na máquina, tá? Então, o meu shell reverso, ele volta como system. O que que isso significa? System não é uma identidade de Windows tipicamente acessado por usuário, né? Não é que nem o admin. Então, o system é equivalente ao root. Se você cai como system no Windows ou como root no Linux, tu pode matar qualquer processo. Não tem tamper protection, não tem self protection contra system contra root, tá, pessoal? Então, assim, se o teu Linux ele não está bem configurado para isolar completamente o acesso root, o atacante pega o root, ele dá bypass. Não é nem bypass, né? Ele só desliga o processo. Bypass é quando você usa por outro meio, né? De desabilitar, quando você não tem identidade privilegiada, mas para não me estender muito mais nesse tópico, assim, é uma coisa banal, tá? E é por isso que a gente não considera somente o EDR mais como um ponto válido de operações de segurança, tá? Isso falando de security operations de fato, né? De uma forma mais agnóstica, tá? E qualquer fabricante toma bypass, tá? Então, um disclaimer, assim, se algum fabricante olhar para vocês e falar, não, meu EDR não toma bypass nenhum, é mentira, tá? CrowdStrike toma, Palo Alto toma, Trend toma, qualquer um pode tomar bypass de EDR, tá? Fazer bypass de EDR não é muito complexo, não. Então, assim, exatamente por conta disso, que a gente chama de XDR, porque ele se estende para outros pontos ali da infraestrutura, né? Então, primeiro ponto que eu gosto muito de comentar, né? O meu favorito é o NDR, né? Então, o NDR, cara, ele já cobre muitos desses problemas todos que eu acabei de comentar. Então, pô, uma máquina não gerenciada ali, que não está com o agente do EDR instalado, a comunicação dela ainda vai passar pelo switch que está espelhando o tráfego para o NDR, né? Que está vendo o tráfego 360. Cara, máquina não gerenciável, às vezes, né? Então, ali tem os exemplos em cima. Aquele primeiro é uma câmera, o segundo acho que não dá para perceber, mas é uma máquina de ressonância magnética, tá? Uma impressora, tal. E todos esses casos que tem aqui em cima, eu aqui no tempo que eu tô na Trend, eu já ouvi ataque disso, que a gente pegou, tá? Que a gente, em healthcare, já pegamos persistência em máquina de ressonância magnética, acho que foi financeiro, tinha uma persistência numa impressora, foi financeiro, né? Foi um banco. Persistência numa impressora ali, que inclusive estava num USB na impressora, tá? Mas a persistência estava de lá, e tu não tem agente para impressora, né? Então, assim, o NDR ele pega tudo isso, comunicação de diversos tipos de ativos, de vários tipos de protocolo, máquina não gerenciada e máquina que tomou bypass, tudo vai passar ali pelo NDR, tá? E também, acho que outro paradigma muito bacana de quebrar no nosso mercado, a gente tem muito medo da indisponibilidade, que é muito justo, né? Então, assim, a gente tem medo de um ransomware cair no nosso ambiente e em, sei lá, 3 dias criptografar tudo. Então, um ransomware relâmpago, né? Cara, caiu na máquina, fechou persistência, bypass NDR, deu warning pro lado, tal, e criptografou. Mas a realidade é que tem muita espionagem, tá? Muita espionagem. O cara cai no teu ambiente, ele na hora de dar um bypass, ele fica quietinho. Vai ficar naquela máquina que ele deu bypass no DR e ele vai ficar mandando informação para fora, vendendo dados sigilosos, né, no Dark Web. Porque assim, pessoal, é uma renda que para ele é muito mais segura. Então, você imagina que para o atacante, é o investimento do tempo dele, ele cai no teu ambiente e conduzir um ataque. Cada vez mais a gente paga menos ataque de ransomware. O mercado, como nosso mercado como um todo, né? Nós, como defensores, estamos aprendendo que pagar ransomware não vale a pena, é, e a gente não está pagando. Então, para o cara, o investimento mais digno, assim, um investimento mais bacana, ele cair no teu ambiente e ficar extraindo dados para vender, né? Para pensar em investimento seguro. Então, também é algo que o NDR ele auxilia bastante, tá? Mas o NDR ele vai pegar a telemetria de rede de forma geral, né? E não. Mas também não vai entrar tanto no detalhe assim, né? Cara, o que que uma máquina em específico está fazendo no sistema dela, o que que uma aplicação está processando ali por trás, né? Então, assim, o NDR também não é bala de prata, né? Apesar de eu
gostar bastante dele, tá? Aqui, parte de Cloud Detection and Response, também muito interessante. Já, por exemplo, que o NDR não vai pegar, muitas atividades ali com serviços gerenciados da AWS, né, de Azure e tal. Tudo que eu tiver de exemplo, pode ficar aí. Aqui. Pode. Pera, eu tô no Webder, mano. Perdão, é. É, o escritório tá cheio hoje. Então, assim, muitos serviços gerenciados de provedores de cloud, que eu geralmente dou o exemplo de AWS, tá? Porque é o que eu fui arquiteto, não tem como identificar nem via EDR, nem via NDR, tá? Então, às vezes eu vou perguntar para algumas corporações, tu tem Cloud Detection and Response? E o pessoal, não, tenho sim, né? E aí tu vai ver, ele só tem EDR instalado nos servidores, né? Que já não é nada, tá? Então, ambiente containerizado já é um mundo completamente diferente, né? Muitas empresas nativas de cloud utilizam muito container, não EC2, assim, não máquina mesmo. E muitos serviços completamente gerenciados, né? Tipo Lambda, S3 e tal, tu também não vai enxergar de forma alguma, né? Elas não têm tráfego em VPC, por exemplo. Então, monitorar serviços específicos dentro de cloud também é algo muito interessante, que dá para trazer ali via Cloud Detection and Response, tá? E também as ações de resposta em cima disso, né? Para também não me estender muito, parte de Identity Detection and Response também é algo bem legal, bem relevante para XDR, né? Você associar já qual identidade foi aquela máquina que foi comprometida, né? E dependendo de quem que foi, já muda muito o escopo de um incidente, né? Tu vai pegar, por exemplo, cara, foi o CFO que foi atacado, teve um dump de credencial na máquina dele, pô, tu tem que começar a monitorar muitos e-mails dele, porque o pessoal usa muita patente de CFO para pedir pagamento, para fazer fraude, né? Cara, foi o sysadmin, tu tem que imediatamente já isolar o usuário dele e olhar todas as atividades de usuário dele em sistema. Então, ter noção da identidade que foi envolvida ali é muito importante, tá? E a parte de e-mail, que por muitas das vezes vai ser a causa raiz de um incidente, tá? Vai ser de onde realmente, cara, chegou essa porta de entrada inicial, a forma que o cara comprometeu a identidade da qual ele utilizou para entrar no teu ambiente, qual que foi o anexo que o cara clicou e colocou na máquina dele, né? Então, assim, todos esses. Essa detecçãozinha aqui que está no PPT, ela é de verdade, tá? Ela se baseia numa detecção real, né? Que foi o caso do Juan aqui. O Diego recebeu um e-mail externo ali do Juan e clicou num anexo que tinha um PDF com JavaScript malicioso, que foi onde teve o acesso inicial ali, que foi o que inicialmente conseguiu comprometer ali um service host do Windows, tá? Então, assim, muitas vezes vai vir a partir disso, né? O atacante também sabe que ficar criando processo malicioso é muito fácil de identificar, né? Então, cara, roda ali num anexo PDF ali que passou, alguma coisa fileless, né? Então, a partir dele, já criar uma thread, por exemplo, num processo tipo, legítimo do Windows, no SVC host, etc, né? Então, esse é meio que o escopo do XDR, tá? Então, o XDR, ele vai até aqui, mais ou menos, tá? Isso considerando a Trend, que é, assim, o fabricante que mais tem sensores nativos, tá? E além do container, que também não está aqui, mas está envolvido. Então, assim, isso considerando a Trend, que é o fabricante que mais tem sensores nativos de XDR. E o bom do sensor nativo é, como eu comentei, é muito mais detalhe. É toda a atividade que vai passar por ali gera logs de segurança para o data lake conseguir processar isso, para isso poder passar pelo cérebro de IA, que vai entender se isso é um ataque ou não, né? Então, assim, não é log genérico, que é o que o SIEM vai tratar, são realmente atividade crua, que a gente vai ter muito mais detalhe para fazer threat hunting, para aquela detecção em cima disso, tá? Então, o ideal para detecção e resposta, e a resposta, né, que já não já vem embarcado no XDR, mas assim, o ideal para detecção é você ter um sensor nativo instalado em cada uma das pontas para gerar muita atividade, para ser correlacionado na nuvem de um fabricante que tem o threat intel para isso. Tá? A gente sabe que o XDR é o ideal. Mas a gente nunca conseguiu se livrar do CIEM, né? A gente sabe que assim, a Trend não vai conseguir, a Trend nem nenhum fabricante vai conseguir criar sensor nativo de XDR para tudo que você imagine que exista de tecnologia por aí, de infraestrutura, né? Então, para resolver esse problema, a gente teve então o lançamento do NGCIEM, tá? Finalmente chegamos no ponto do NGCIEM. Então, assim, a ideia é realmente essa, tá? O ideal sempre é você ter telemetria nativa, tal, que traz muito mais detalhe, traz muito mais possibilidade de fazer threat hunt, mas tem muita coisa que a gente não vai conseguir trazer telemetria, né? Por exemplo, tem um Apache. Cara, a gente
Pode até ter o agente no servidor que o Apache roda, mas o que acontece na aplicação, tá, os logs da aplicação, algumas técnicas talvez de ataque web, por exemplo, pode ser que o EDR ele não chegue a pegar, tá? Assim como, cara, por exemplo, pô, eu não tenho NDR, não tem como colocar assim NDR em todas as localidades do meu parque. Então dá para trazer log, assim, log de firewall, log de switch, log de não sei o quê. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Até telemetria de outros fabricantes. Tem gente que não tem o parque tão homogêneo assim, então telemetria de outros fabricantes também dá para colocar ali. Então, assim, a ideia realmente é complementar, né? Até então, também é um artigo do Forrester que fala sobre isso, né? Aquele embate entre XDR e CIEM, né? O que que um faz, que o outro não faz, o que que um atende, que o outro não atende, né? Que o mercado muito gostaria de substituir o CIEM por XDR, mas não dá para resolver tudo, né? Então, a ideia é realmente unir o melhor dos dois mundos, tá? Não você ter, cara, uma console de XDR e uma console do teu SOC ali, que tem o CIEM, tem os alertas e tal, ou você ter, pior ainda, né? O teu EDR, o teu NDR, o teu ITDR, cada um em uma tela diferente, mais o teu SOC que vai se alimentar de tudo isso, né? Isso desacopla as operações de segurança, torna muito mais complexo o threat hunt. Então, assim, o movimento da trend e do mercado como um todo, tá? Se vocês perceberem, tem vários fabricantes aí que estão adquirindo empresas de CIEM e tal, começando a trabalhar o CIEM junto do XDR, né? Usar o CIEM como complemento ao XDR. Então, é ter o ideal, que é o XDR, e o que o XDR não alcança, cara, trazer logs de terceiros para também complementar e unificar operações de segurança em um ponto só, tá? E aí, lógico, qual que é o benefício, né? Tudo aquilo que eu comentei anteriormente de desafios que um SOC tradicional traz, a ideia é que a gente já possa resolver isso daqui aqui, tá? Então, primeiro, assim, pessoal, por que a gente chama de AI CIEM, né? Não é por questão de marketing, tá? O CIEM da Trend não tem necessidade de ficar criando parser, tá? A gente faz isso via LLM. Então, tem uma LLM, né? Uma IA de língua que vai, cara, olhar esses logs e não processar isso de uma forma 100% técnica, né? Ela vai analisar isso de uma forma de linguagem humana. Ela vai olhar esse log e vai pensar, cara, o que que esses logs representam para um ser humano num contexto de operações de segurança, para um cara que quer analisar isso, para um analista. Quais são os dados relevantes sobre isso aqui, né? Então, a LLM tem a possibilidade de fazer isso e parceia ele sozinho, tá? Então, é assim que o CIEM trabalha, tá? A gente está com um suporte, inclusive, muito rápido, porque a gente só precisa pegar os logs, jogar na LLM, a LLM vai entender, e aí o suporte a qualquer tipo de fabricante, ele vem rapidamente, tá? Nossa SLA, assim, tu abre um ticket para trade e fala, cara, eu quero que suporte esse fabricante que não está na lista, a gente suporta já em até 3 dias, né? Que a gente só precisa jogar os dados dele na LLM, a LLM vai entender, tal, vai falar isso, aquilo, a gente só verifica se está ok e bala, tá? Show de bola. E aí a ideia também é a gente reduzir isso para até 3 horas, tá? Então, hoje, a gente tem a LLM que entende e cria o parser sozinha, né? Mas a gente tem a revisão humana sendo feita para ver se tá ok, tal, se a LLM está fazendo um bom trabalho. Só que esse trabalho que hoje está sendo feito por humano está treinando uma outra LLM para entender se o trabalho da primeira LLM foi bem feito, tá? Então, tem muita coisa na trend que tá assim já, tá? Que é uma LLM que avalia resultados de alguma outra coisa, ou uma LLM avaliando uma outra LLM, é muito comum, tá? Até para o processo de treinamento de IAs, também isso acontece bastante, não só da trend, como no mercado de IA como um todo, tá? Então, ele é IA sim também por causa disso, mas a gente chama ele de agente que por causa do companion, tá? Então é realmente ali da IA que vai conversar com você e vai te guiar através de um processo de threat hunt, de um processo de investigação, detecção e resposta, tá? Então por que a gente chama isso de agente XCM? Então aqui tem, cara, o processo padrão ali de um SOC, tá? Sua fonte não é fonte trend, tá? Isso é fonte SANS, tá ali embaixo. Então, assim, esse é um processo padrão de SOC, né? Você vai coletar os dados ali de rede. Então, a parte de coletar os dados a gente já resolveu. A gente acabou de conversar sobre tudo isso, né? E a detecção e a triagem, a gente também já está ajudando. Bom, a detecção, óbvio, a trend que vai gerenciar todos os modelos de detecção, né? Tem a possibilidade de criar modelos customizados, mas a ideia também é tirar esse stopper ali do CIEM, que é você ficar configurando muita coisa e perder muito tempo na engenharia de detecção,
porque a Trend vai estar gerenciando isso por trás, tá? Então a gente tem a criação de modelos de detecção de casos de uso sendo feitos pelo fabricante ali, também auxiliado por IA, tá? Muitos casos de anomalia e tal, e análise de atacantes, de APTs e tal, e entender como que o nosso data lake pode criar uma detecção para isso também é feito por IA. E a triagem inicial também já é feita pela IA na plataforma, pelo Companion, para os próximos, tá? Então, quando você entra na parte de detecções, ela já vai ter analisado, já vai te dar os insights, assim, já vai falar, cara, isola essa máquina aqui, pega esse IOC, joga na sandbox e tal. Então, hoje ela já faz isso, né? E aí a ideia é que quando você realmente tem que entrar ali, fazer a mão na massa, tal, fazer investigação, isso já venha muito mastigado por IA, né? Empoderar os analistas ali, né? Promover esses analistas que fariam um SOC L1, que é o trabalho mais braçal, jogar eles para L2 e possibilitar que eles trabalhem de forma mais eficaz através dessa consultoria sendo feita por IA. Que é exatamente esse slide aqui. Então, esse slide já fala muito por mim, tá? Como apoio visual, assim. A gente começou muito com o Companion lá atrás, em 2023, como uma IA assistente. Cara, tu pergunta, ele responde e tal. É, Hoje, ele já não está tão reativo. Ele já está proativamente te falando, cara, esse alerta aqui é novo, eu já analisei ele, já, sei lá, já fiz essa primeira triagem, esse aqui é o que eu encontrei sobre isso, né? De novo, isso sendo um modelo de IA treinado em cima de dados de cibersegurança, então uma IA expert em cyber, tá? E faça isso agora, né? Então ele também tem a possibilidade de já criar reportes de investigação, criar ticket dentro da plataforma, que esse ticket pode associar com ITSM, né? Já tomar ações pelo próprio chat, então eu ia falar, cara, eu sugiro você isolar a máquina. Tu quer isolar? E já aparece o botãozinho também, né? Então ele hoje está muito como advisor, e a ideia, né, é que ainda mais para frente, esse agente ele seja 100% autônomo. Ou tem a possibilidade dele ser 100% autônomo, tá? A gente não vai ligar para a console de todo mundo e começar a trabalhar sozinho, né? Mas ter a possibilidade da IA já falar assim, pô, cara, teve esse alerta aqui, 3 da manhã, eu já isolei tudo, já fiz o scan full lá, tal, eliminar uma ameaça, joguei na sandbox, coloquei o IOC na lista, já distribuí para tudo, tá? Então, hoje, algumas das coisas ainda são muito advisor, né? Ele pergunta se ele pode fazer isso, ou se você quer que ele faça isso e tal, mas ele já dá a sugestão, ou ele já está agente nesse sentido, né? Já pode tomar ações dentro de várias tecnologias, mas a ideia é que continue se desenvolvendo isso para que a IA vire o comandante da plataforma, para que tudo isso seja realmente feito ali de forma autônoma pela IA na plataforma, né? E aí tem ali a frase I've already taken care of this. Eu já tomei conta disso, né? Eu já isolei essa máquina, eu já fiz o reporte forense, eu já fiz essa análise aqui, né? É, então, a ideia é essa, tá? A ideia é realmente cada vez mais agentes tomarem essas ações, tá? Então, assim, agentes são para isso, né? A gente fala muito de IA e agente, assim, no mercado, em post de LinkedIn, o pessoal fala muito em palestras, às vezes, sem realmente entender até onde consegue chegar, né? Mas essa é a ideia, tá? De ter um agente realmente trabalhando ali, de facilitar as operações do SOC, né? É facilitar a coleção desses dados, a criação de detecções, facilitar o parceamento disso, facilitar a correlação dessas informações e facilitar as ações de resposta, né? Tudo isso pode empoderar os analistas para, cara, não substituir os analistas, obviamente, tá? Mas empoderar os analistas para que deixem de fazer trabalhos muito braçais ali que o L1 costuma fazer e passar a ser realmente mais eficaz, né? Então, de novo, a ideia da IA nunca é substituir o trampo de ninguém, mas sim, cara, poder promover o pessoal a tomar ações mais estratégicas, né? Então, pessoal, essa é a ideia, assim, né? De novo, se a gente tem a parte de Q&A ali dentro em algum botão aí no Zoom, tá? No lado de vocês, não sei onde é que tá, mas tem o Q&A. Então, perguntas que vocês tenham agora, a gente pode fazer, tá? Eu deixei até esses últimos 15 minutos, assim, aberto para pergunta mesmo, pessoal, a gente poder interagir e tal, vocês poderem perguntar, como é que funciona isso, tal, tem roadmap para aquilo, etc, né? Às vezes alguma coisa que não ficou clara, eu às vezes destoo um pouco, começo a falar muito tecnicamente, então talvez alguma coisa não tenha ficado tão óbvia assim, né? Então fiquem à vontade, de novo, assim, se quiserem conversar mais profundidade, né? Quiser entender, cara, como é que isso pode ser pro teu ambiente um benefício, né? A equipe da IntegraSul, assim como a gente aqui da Trend, que está sempre ao lado deles, podemos marcar uma conversa para falar isso com mais detalhe e tal, entender para cada um de vocês. Pacheco? Isso aí, isso aí, pessoal. Quem quiser estar fazendo alguma pergunta, aí tem
o, a parte de perguntas ali no chat, tá? O, o Ayrton colocou um ponto bem importante, né? Então, antes da pergunta que, que ele fez ali, que realmente não, o grande ponto, a dificuldade hoje, às vezes, é tu enxergar aquilo que tu não tem a gente, né? Eu acho que nesse ponto, como o Ayrton coloca ali, o NDR pode ajudar muito nesse sentido, né? Então, porque o número de dispositivos e a superfície de ataque aí aumentando cada vez mais, essa visibilidade que o NDR dá, eu vejo hoje como sendo um diferencial, tá? Uma pergunta que o Ayrton fez aí, Pedro, é que sobre sim, como está os casos de uso. A Trend já traz isso pensando no mundo que vocês vivem em vários clientes, no caso, trazendo casos já pronto. Tá. Bom, esse primeiro ponto do NDR, eu sempre gosto muito disso, né? É uma realidade muito grande. E até, eu não falei hoje da parte de gestão de risco, tá, pessoal? Mas, assim, toda vez que a gente tem um cliente que tem essa parte de gestão de risco com a Trend também, cara, o que mais tem é máquina sem agente. É máquina não gerenciada, tipo assim, umas 30%, 25%, né? Então, não tirei do ar essa informação, né? Também é uma realidade muito séria, muito séria. E às vezes tem muita gente que já virou para mim e falou: não, meu parque está coberto, tá liso. A gente coloca a tecnologia, a gente vê, cara, 30% das máquinas sem agente, né? E assim, sobre os casos de uso, sim, o que no caso, trazendo, como está o caso de uso, a Trend já traz isso pensando no mundo que vocês vivem em vários clientes. Sim, tá, os casos de uso já estão prontos, eles estão aumentando cada vez mais, tá? Então, toda semana eu abro lá as detecções e, cara, começou lá, quando lançou tinham 70, aí depois já foi para 120 na semana seguinte, hoje acho que já está em umas 200. Então, a gente está criando casos de uso de diversas formas, tá? Então, uma detecção que eu tinha visto lá numa console interna, que já tem uns casos populados e tal, detecção, por exemplo, da Palo Alto, lá do Firewall mesmo, tá? O Firewall detectou tal coisa e ele já joga isso como uma detecção pro XDR e ele cria uma detecção já que iniciou-se por uma URL de phishing que o Firewall já tinha identificado, mas não bloqueou, e a partir disso ele identifica também o command control pelo Firewall. E o que acontece na máquina a partir disso, né, que rola um dump de credencial e tal, ele já na mesma detecção correlaciona endpoint trend mais Firewall Palo Alto. Então, até mesmo que a detecção pronta de outros fabricantes já vem para cá, para tu não ter que ficar, óbvio, abrindo lá a console da Palo Alto, depois abrindo a console da Trend, ficar olhando os horários se estão igual e tal, já fazer isso junto, mas também não só as detecções dos fabricantes, né? Senão, assim, também não seria tão útil. Então, detecções mais genéricas, né? Detecções para técnicas de ataque, usando logs de terceiros e tal, detecções de APTs e tal, mesmo que não tenha uma detecção de um outro fabricante, né? Usando realmente só os logs desses outras tecnologias que estão conectadas ali, é, já estão vindo ali, tá? Então a gente está com bastante modelo mais genérico, né? Usar os logs para encaixar-se em TTPs e detecções de outros fabricantes para já tu poder centralizar a tua operação só no Vision One, né? Será enviado o link da Sim. gravação, isso aí é O com link, você. sem o link da gravação, ele vai ser enviado aí posteriormente. E aí tem mais uma Beleza. pergunta do Ayrton ali. Aproveitando, tem casos por segmento também, tipo financeiro, indústria e tal. Tem uma feature no Vision One que já é uma outra feature, tá? Aí dentro, mas tem um foco bem grande nisso, na parte de threat intel dentro do Vision One, tá? Então tem um módulo lá que é uma licença por analista que utiliza console, que tu tem acesso a vários ameaças emergentes, APTs, grupo de cybercrime e tal, e tu consegue ver assim, cara, queries de threat. Bom, primeiro, ameaças emergentes é por segmento de mercado, né? Tu pode colocar, cara, eu sou do mercado financeiro. Esses são os APTs que estão atacando muito o mercado financeiro. Tu clica no APT, tu vai ver, cara, quais CVEs estão utilizando, quais ferramentas estão utilizando, qual malware estão utilizando, quais ações proativas de segurança, né, de remediação de risco cibernético para não ser atacado por esse tipo de APT que tá, por exemplo, cara, APT tal, tá alvejando financeiro no Brasil. Então, ele tem as recomendações de risco e, para respondendo finalmente essa pergunta, queries. Então, queries ali de threat hunt e tal, cara, o que buscar assim tal, fazer esses casos de uso. Então, lógico, tem os casos de uso também já automáticos, prontos ali, já embarcados na solução para isso, né? A gente olha todos os segmentos e, lógico, a Trend tem vários relatórios, se tu for ver no site da Trend,
Tem vários relatórios. Cara, a PT tal atacando o mercado financeiro, a PT tal atacando o mercado médico. Então, a Trend olha de todos e cria casos para esses APTs específicos que alvejam segmentos de mercado específico, mas também tem essa feature Fetch Intel que eu gosto de comentar assim, porque é uma feature que eu gosto muito, mas o pessoal muito raramente conhece, sabe, da existência dela ali na plataforma, né? É, mas é bem bacana nesse sentido também, tá? Olhar por indústria, ali por APT e tal. Então, tem algo nesse sentido também. Valeu, Arthur. Tamo junto. Mais alguém tem Ma- pergunta, rapaziada? Mais alguma pergunta? Bom, se não temos mais perguntas, na realidade, reforçando, o link vai ser disponibilizado aí depois para todos que participaram do webinar, né? E também, se quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem bem à vontade. Agradecendo aí ao Pedro e a Elis pelo apoio aí nesse nosso Papo Seguro, tá? E convidando aí o pessoal aí, o Papo Seguro é um webinar que nós realizamos a cada 2 meses, tá? Então, o nosso próximo Papo Seguro aí será no mês de novembro, tá? Então, deveremos estar definindo o tema aí nos próximos dias. E fiquem, já estão convidados aí para esse próximo Papo Seguro aí deste ano, tá? Obrigado a todos, obrigado a Elis novamente, ao Pedro e a todos vocês que participaram do nosso Papo Seguro de hoje. E até o próximo, nos veremos. Abraço a todos e até Valeu, mais. pessoal. Bom dia. Valeu, Bom bom dia, dia, tchau, tchau. obrigado, pessoal. Tchau, tchau.